Bem, voltamos a perder. O Fluminense volta para casa de Salvador com 0 pontos. Será que é a análise pocket de Fluminense de Vitória 2, Fluminense 1? E eu não poderia começar essa análise aqui sem destacar um ponto. Eu sempre rejeito essa questão do Fluminense. Ah, Robin Hood e tal. Acho que todo torcedor tem essa impressão de que o time perde ponto para a parte de baixo e ganha da parte de cima. Mas o Fluminense tomou, vou falar aqui de cabeça, tá? No primeiro e no segundo turno contra o Atlético Goianiense, o Fluminense toma um gol e perde o jogo com gols na reta final da partida. Ou seja, perdeu 2 pontos e deu 4 pontos para o Atlético Goianiense. Perdeu 2 pontos, que eu tô falando, é porque era obrigatório ganhar, mas estava empatando. No jogo contra o Vitória, no primeiro turno e no segundo turno, o Fluminense toma gols no final também e perde mais 2 pontos e dá 4 pontos para a equipe do Vitória. E um jogo contra o Juventude, o jogo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, o Fluminense está ganhando o jogo, perde 3 pontos nos minutos finais para a equipe jaconeira. Eu não vou ficar aqui também falando, não, mas a gente teve momentos ali em que a gente fez gol também no final e tal, mas isso são acertos. Né? E a gente elogiou quando os acertos aconteceram. Hoje foi um dia que aconteceu erro. A gente perdeu 7 pontos nessa brincadeira aí. Sabe quantos pontos falta pra gente praticamente liquidar matematicamente as chances de ser rebaixado? 7. O Fluminense perdeu hoje pro Vitória por alguns motivos. O Fluminense perdeu porque o Mano escalou mal. Mas o motivo do Mano escalar mal, e o escalar mal passa muito pelo Vitor Hugo, ele vai vir de antes. Porque tem um motivo pro Vitor Hugo ser a única opção do jogo de hoje, que foi o Facundo Bernal com o jogo acabado praticamente. Uma bola que cai no banco de reservas, ele bicar para dentro de campo, tomar o terceiro amarelo e ficar fora do jogo de hoje. Bernal não é uma sumidade, mas uma infantilidade, que é o tipo de coisa que você não pode ter quando você está brigando para não cair. O Bernal tem a suspensão e fica fora. Óbvio, tem a fatalidade lá do Nonato, isso eu não vou botar na conta, né? O Nonato seria outra opção, mas aí foi uma fatalidade, quebrou o nariz. Mas o Bernal foi infantilidade. Aí você pode falar, pô, Gabriel, não dá pra jogar isso na conta do Bernal. Não, não tô jogando na conta do Bernal. Tô falando dos motivos que fizeram o Vitor Hugo estar em campo. Sabe por quê? Porque o Fluminense foi contratar o Vitor Hugo e foi a única contratação para essa posição. O Nonato é contratado, o Bernal é contratado, mas os dois acabam substituindo André e Alexander. E aí uma posição que já não tem jogador desde o início do ano, que já era problemática desde o início do ano, porque o Gabriel Pires simplesmente só, né, tá só recebendo salário, isso, né, a gente não contrata. A nossa opção, a nossa quarta opção para uma posição em que tem muita lesão, tem muito cartão amarelo, é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi titular contra o Cruzeiro, não jogou absolutamente nada. Enterrou o time no primeiro tempo, o time não conseguia andar com ele. Ele sai, o Fluminense melhora e ganha o jogo. O Mano Menezes escalou o Vitor Hugo hoje como titular. O que acontece? O time não consegue fazer nada. Ou melhor, até faz. Mas não consegue produzir o que está acostumado a produzir porque o Vitor Hugo jogou muito mal no primeiro tempo. Se você pegar os melhores momentos do primeiro tempo, você vai reparar e você vai ter uma ideia meio errada do jogo. Porque as melhores chances do primeiro tempo, elas são. Já já eu vou falar de arbitragem, tá? Elas são um contra-ataque, que o Cauê Elias corta para a direita, bate cruzado, o goleiro deles defende. Uma roubada de bola no campo de ataque, o Cauê Elias faz um bom pivô, o Lima dá uma ajeitada e bate, o goleiro espalma, a bola bate na trave. Uma jogada ensaiada, boa, jogada ensaiada na cobrança de falta, que o John Arias dentro na pequena área cabeceia e o goleiro defende. Essas eram as três principais jogadas, as três jogadas mais perigosas do primeiro tempo. Até o gol do Vitória numa falta boba pela direita. A falta é batida fechada. Eu acho que o Fábio se organizou mal para esse jogo, para esse gol. Ele bota um cara só na barreira, o Mateuzinho bate muito bem, a bola vem bem fechada, ele não sai, o desvio do Neres no primeiro pau acaba quebrando também. Não foi falha do Fábio, mas é o tipo de lance evitável. E a gente perde por 1-0 justamente na chance que o Vitória teve. O Vitória tinha tido uma chance com 5 minutos, tá? Por que eu falei que é a chance do pênalti? Vou falar já já. Por que eu falei que vai ter uma ideia errada? Porque as principais chances foram do Fluminense. Mas o jogo foi todo dentro do campo do Fluminense. Todo com vitórias
ali o tempo inteiro. Vários escanteios, pressionando, cruzamento que a bola passa perto, ninguém toca, etc. A pressão do jogo foi do Vitória. 1-0, não dá para dizer que era injusto no primeiro tempo. Vitória foi superior ao Fluminense. Mas também não dá para dizer que o 0-0 também não era justo. O Fluminense tinha produzido, conseguiu produzir uma coisa contra-ataque. Só qual era o problema do Fluminense no primeiro tempo? Era muito claro. O Fluminense tinha o Lima e o Cauê Elias funcionando muito bem, principalmente nesses contra-ataques. Eles faziam ali a recomposição, eram efetivos ali quando pingava a bola para puxar o contra-ataque. E o John Arias e o Ganso, que são essas outras duas pernas ali da parte ofensiva, esses dois estavam tendo que fazer as funções de volante. Porque o Martinelli estava mal e o Vitor Hugo inexistia. Uma sequência de erro de passe, falhas de marcação, falhas de cobertura. O Diogo Barbosa e o Samuel Xavier tiveram que correr muito mais porque os volantes do Fluminense não conseguiam marcar. Então o Fluminense era um time que tinha um buraco. Ele tinha que os dois jogadores de criação tinham que voltar para poder iniciar a jogada e você tinha os dois mais para frente. Era um buraco que existia. E aí a gente toma 1-0, a gente faz uma atuação ruim no primeiro tempo, toma 1-0, mas que apesar de dentro dessa atuação ruim, a gente ainda conseguir fazer, né, como eu falei, 3 chances perigosas. E o Mano Menezes mexe. Ele mexeu bem porque escalou mal. Tira o Vitor Hugo, coloca o Lima como volante. Acho que o Fluminense perde um pouco, tirando o Lima da parte ofensiva. Entra o Keno pela ponta, que é um outro tipo de jogador, um jogador que vai tentar receber mais aberto para ir pro mano a mano, mas aí o Vitória, inteligentemente, ganhando por 1-0, bota 2 em cima do Keno o tempo inteiro, então com a dobra ele não consegue passar. E o Fluminense perde um pouquinho ofensivamente com essa saída do Lima e a puxada do Lima para trás, mas ganha em criação. O Fluminense perdeu 2 pontos na frente para ganhar 8, né, na saída de bola. Martinelli cresce um pouquinho de produção. E o Vitória dá campo para o Fluminense. O Vitória, depois que fez o gol, né, no final, volta do intervalo, com a postura muito mais de segurar o resultado. Porque o Vitória precisava muito dessa vitória. Vitória, vitória, vitória. Eles precisavam muito desses 3 pontos. Eles estavam numa dedicação bizarra, eles estavam num foco bizarro, eles estavam, enfim, naquele ponto de que, tipo assim, meu amigo, se você me der uma chance de eu ganhar de 6-0, ou você me garantir que vai ser 1-0, eu vou pegar o garantido. Estavam no desespero. E aí entraram numa linha errada de abaixar as linhas e deixar campo para o Fluminense criar. O Fluminense com o Ganso e John Arias muito mais preocupados com a criação, começa a render. Os laterais entram mais no jogo. Cauê Elias participa mais. Tem 2 chances perigosíssimas antes de sair o gol, que vem num chutaço do Martinelli de fora da área, depois de já uma boa jogada que quase resultou num gol dentro da área. Num rebote, o Martinelli dá um chutaço, a bola bate na trave, nas costas do goleiro, um travessão nas costas do goleiro e entra. Esse gol deve ser dado contra, mas para mim o mérito é do Martinelli no gol. Um chutaço muito bonito no travessão e uma jogada que o Fluminense conseguiu maturar. Quando o Fluminense empata, o Fluminense era melhor no jogo. Logo depois o Vitória faz 3 mudanças, oxigena o time e o Fluminense faz o inverso. Enquanto o Vitória botou Carlos Eduardo, William Lepo, Carlos Eduardo ponta esquerda, William Lepo lateral direito, Zé Hugo ponta direita, e trocou os 2 volantes, trocou o Felipe Machado, que era um dos volantes, enquanto o Vitória trocou esses 4 jogadores e botou o Leonardo também, que era outro volante, oxigenou o meio, trocando os 2 volantes, e oxigenou as 2 pontas, em especial a ponta direita, para jogar em cima do Diogo Barbosa e do Manuel, o Fluminense colocou o Germancano no lugar de um Cauã Elias cansado, que tinha corrido muito, mas que desde a saída do Diniz, o Germancano não é o volante que vem buscar a bola cá atrás, nem sei se é para ele fazer isso mesmo, e colocou o Marcelo no lugar do Ganso. Vai ter um vídeo só sobre a situação do Marcelo e do Real Madrid, tá? Por isso que eu não vou entrar nesse ponto aqui nesse vídeo aqui agora. Enquanto um oxigenou, o outro foi para altitude. O time do Fluminense morreu nesse período. E o Vitória começou a ganhar campo, começou a ser melhor, inclusive por um problema que tinha acontecido lá no primeiro tempo, porque a outra mexida que o Mano Menezes faz é a entrada do Ignacio. Ele já tinha colocado o Ignacio no último jogo. E aí ele tirou quem? O Manuel, que é um zagueiro que sente mais fisicamente, que deixou o Thiago Santos na ótima fase? Não, o Thiago Santos já tinha amarelo. Então ele tira o Thiago Santos. Era até uma lógica ali que tinha. Só que por que o Thiago Santos tinha amarelo? Sabe por quê? Porque o Vitor Hugo perdeu uma bola, aí recuperaram, deram nele, ele perdeu de novo. E o Thiago Santos estava mano a mano com o Alejandro, teve que jogar o corpo para fazer uma falta e tomar o amarelo. Então o amarelo do Thiago Santos estava na conta do Vitor Hugo também, na escalação do Mano Menezes do Vitor Hugo. E aí o Thiago Santos precisa ser substituído e o Manuel fica em campo.
Óbvio, não tô falando que o Vitor Hugo aqui é o Deus que está em todos os momentos atrapalhando. No caso, Deus não atrapalha, né? Mas enfim, é que ele é ali tá em todos os momentos atrapalhando a vida dos outros. Todos os momentos ali atrapalhando o Fluminense, que tudo é culpa dele. Não, a questão não é isso. Mas a gente tem que pontuar. Acho que às vezes um pequeno erro desmorona todo um jogo que poderia ter sido de vitória ou até de empate do Fluminense se tivesse começado de outra maneira. O Manuel fica em campo, Vitória pressiona, o Fluminense tem uma bola no ataque, se contenta com o empate, algo que, desculpa, o Fluminense, o empate era bom para o Fluminense pensando na briga contra o Z4. Mas a essa altura do campeonato, um time que investe o que investe, que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, não pode se contentar em só não ser rebaixado. O Cauã Tinoco falou muito bem no final da jornada que a impressão que dá é que eles viram, é que se você filmar um bastidor ali real de um jogador do Fluminense, vai ter bem assim, já livramos do rebaixamento, ainda quer mais? O Fluminense tinha a bola no campo de ataque, foi voltando até o goleiro. Devia estar achando bom o empate, mesmo tendo jogado melhor no segundo tempo e estando ali com mais chances de gol no primeiro. Volta a bola até o campo de defesa, o Manuel vai puxar uma bola, erra bizonhamente, mas quase no nível do Felipe Melo. E aí vem o lance do pênalti. Sobe a arbitragem, tá? Aos 5 minutos teve um pênalti marcado pelo Flávio Rodrigues de Souza, no iníciozinho do jogo e um no final. Minhas visões, eu vou esperar sair o áudio do VAR também, porque deve ter, mas minhas visões, até porque aqui eu não mostro a imagem. O primeiro pênalti foi mais pênalti do que o segundo, mas nenhum dos dois foram pênaltis. O primeiro pênalti tem um toque do Thiago Santos, de fato, o Thiago Santos está tocando no pé do jogador, do Alejandro, e aí eu acho que não tem intensidade para derrubar o Alejandro. O juiz no campo podia até marcar, mas o VAR dá a possibilidade dele rever e ver que não tem essa intensidade, ele não marca. O segundo pênalti é o escárnio. Olhando na hora, o juiz dá o pênalti. O VAR, vendo que tanto o Lima quanto o Mateuzinho dão o bote na bola, os dois batem o pé um no outro, nenhum dos dois toca na bola. O único motivo para ele achar que foi pênalti é que o Mateuzinho caiu se jogando e o Lima continuou de pé. Então é isso. O que os juízes endossam com esse tipo de comportamento? Beleza. Faz seu show aí. Aí quando o Samuel Xavier dá um show, grita, quando o Daverson esperneia e etc., aí a galera acha ruim, o juiz acha ruim. Ah, não, estão atrapalhando a vida dos juízes, forçando e gritando e atrapalhando. O juiz marca assim, pô. O juiz é tão merda que marca assim. Alejandro bate no ângulo, faz o 2x1 e vira o jogo. E dá o número final ali pro Vitória nesse 2x1. Enfim, os outros tópicos que eu poderia falar agora, de análise de tabela, situação da questão do Marcelo lá, de perguntar sobre o jogo do Real Madrid no meio, isso tudo eu vou fazer em outro vídeo separado. Isso aqui foi a análise Pocket Fluminense 2x1, derrota por 2x1 pro Vitória. A gente vai, sexta-feira contra o Grêmio, precisar muito de uma vitória, de fato, para poder não voltar pro Buruçu de rebaixamento. Tô gravando isso daqui enquanto estão rolando os jogos. O Bragantino tá empatando com o Botafogo, o Atlético Paranaense já ganhou. O Grêmio já ganhou. E a gente pode até voltar pro Z4 com os resultados que estão agora enquanto estou gravando. Pode até voltar pro Z4. Gol do Botafogo. Gol do. E não, foi para fora. Nossa, em cima da linha. O Bragantino salvou. A gente pode até voltar pro Z4 na próxima rodada. Dependendo dos resultados. Enfim, tá? Deixa o like aí se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.